Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal Santos na área. Eu sou o Felipe Rodrigues e o tema do vídeo de hoje é esse aí, Vojvoda, Felipe Luiz e o resultadismo, né? Qual que é a relação entre esses três e obviamente tem a ver com o Santos. O Santos tá na área, o vídeo tá na tela, bora começar. E é isso aí, tem que partir. Boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira. Gol! Bom pessoal, antes de começar o vídeo quero dar dois recados básicos. O primeiro é o seguinte, quero pedir desculpa pra vocês aí que eu demorei pra fazer vídeos e tal. Foi um momento. Estou passando por um momento de correria da vida, do trabalho, enfim. Tudo isso tem cobrado muito tempo, mas eu preciso vir aqui, como torcedor santista, como um cara que se posicionou publicamente, fazer mais vídeos e entregar mais a minha opinião pra vocês. Não que ela seja completamente relevante, mas eu acho que quanto mais opiniões santistas a gente tiver na internet, melhor. Então, eu me aproximei muito do clube nos últimos tempos. Vou fazer um vídeo mais sobre isso, como foi o ano de 2025 ao lado do Santos. Acompanhei praticamente todos os jogos. Se eu perdi mais de 5 jogos, é loucura, entendeu? Se eu não assistir 5 jogos ou mais, é loucura. É praticamente impossível. Esse ano também estou acompanhando, me aproximei do clube, vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu queria pedir perdão pra vocês. Então esse ano de 2026 eu pretendo vir de forma mais consistente com o canal. E pedir pra você aquele recado básico, né? Sua inscrição, seu like, se você puder compartilhar com alguém, seja santista ou não, a gente vai falar aí sobre o Felipe Luiz, sobre a demissão dele, que eu achei errada, mas o foco vai ser o Santos, obviamente, eu vou trazer isso pro lado do Santos. Mas se você puder estar compartilhando com um amigo flamenguista, um amigo santista ou qualquer outro time que ele torça, e deixar o seu comentário aí, sua opinião, o que você acha sobre tudo isso, beleza? Então vamos lá. O Felipe Luiz foi demitido no dia 3 de março, hoje é dia 5, tá? Só pra deixar claro, hoje é dia 5 de março de 2026, uma quinta-feira, e o Felipe Luiz foi demitido no dia 3, após vencer o Madureira por 8-0. Né, ele venceu o Madureira por 8-0 lá no Maracanã, deu uma coletiva e foi demitido durante a madrugada. Isso me fez pensar um pouco no Santos, porque eu gosto de analisar outros times, gosto de ver a situação de outros times. Inclusive estou para trazer um vídeo sobre o São Paulo aqui, sobre a situação política do São Paulo. Eu acho que tem muito a se falar ali. Mas por quê? Porque eu gosto de fazer correlações com o Santos. Eu tenho pra mim que se você aprende com um erro de um outro clube, né, com o erro dos outros, isso vale pra vida. Se você aprende com o erro dos outros, você sofre menos. Porque você viu que aquele caminho ali não dá muito certo. E é meio que, acho que já tô entregando um pouco do vídeo aqui, mas você aprende com o erro dos outros, você vê que aquele caminho não dá certo, e aí você pode evitar um problema. Então, tanto nessa questão de São Paulo ou nessa do Felipe Luiz que eu vou abordar agora. E isso me fez, essa situação do Felipe Luiz me fez refletir se o Santos é um time resultadista. Eu vi muita gente chamando o Flamengo de resultadista. E, cara, pode ser que muita gente discorde de mim, mas eu tenho pra mim que não. O Santos não é um time resultadista. O Santos é um time performista. Pro Santos, o resultado importa? Importa muito. Pra qualquer time, óbvio. Nenhum time entra pensando em perder. Nenhum time gosta de entrar no jogo pensando, putz,
esse aqui a gente não vai conseguir, galera. Vamos ter que focar no próximo. Não, todo time quer entrar e ganhar todos os jogos. Tanto que quando um time, por exemplo, eu lembro que acho que o Corinthians 2017 foi campeão brasileiro invicto. Era um orgulho para os corintianos, né? Foi campeão invicto de uma forma feia, porque teve muito empate, teve muito jogo amarrado ali, que eles ganharam de 1-0, entendeu? 1-1, empatou, e aí, mas tava longe. Então, assim, teve grandes resultados, mas teve muito disso. Então, assim, todo mundo quer, por mais que a performance seja importante, todo mundo quer o resultado, né? Todo mundo quer, no final das contas, é o resultado. Ponto. Mas tem times que são mais. Se importam mais com a performance do que outros, certo? E apesar de que eu acho que pode ter, né? Podem ter flamenguistas que estão aqui, que podem ver o vídeo e falar, não, pô, mas o flamenguista se importa com a performance. Eu acredito que ele não se importe tanto quanto alguns outros times. Vou dar uns exemplos, que são menos resultadistas e mais performistas, né? Eu não sei nem se essa palavra existe, mas se não existe, eu tô inventando agora. E eu acho que eles se importam mais com a performance do que com o resultado em si. O resultado é importante, mas eles se importam mais com a performance. Aí você tem, por exemplo, o Santos. Você tem o próprio Fortaleza, que o Vojvoda treinou por muito tempo. E, tipo assim, ele ficou lá muito tempo. Fez um trabalho maravilhoso, mas acredito que não foi só flores, né? O Palmeiras, que passou pelo seu maior momento de instabilidade no ano passado. Com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, pra mim, se ele tivesse que ter sido demitido em algum desses anos de Palmeiras, teria sido no ano passado. Ele passou completamente em branco. E assim, passou de uma forma que o resultado não veio, a performance era ruim. E isso acho que fez muitos torcedores do Palmeiras perderem um pouco a linha, né? Mas sustentaram lá, a diretoria sustentou, a Leila sustentou e continuou com o Abel. E olha só, eles estão na final e já venceram o confronto de ida contra o Novo Horizontino, né? O jogo foi ontem, dia 4 de março. E o que ocorre eu dei exemplo desses 3 times, mas tem outros, muitos outros. O que ocorre é o seguinte: por que eu tô falando do Flamengo ser resultadista e por que eu tô falando do Santos ser performista? Porque vamos lá, vou dar um exemplo do próprio Santos. Em 2024, quando o Santos estava jogando a Série B, o Santos foi rebaixado em 2023, né? No final de 2023, obviamente, no final do Campeonato Brasileiro. E jogou a Série B em 2024, obviamente, também, que foi o ano do seu rebaixamento, né? O ano que ele jogou o ano que ele jogou a sua Série B, porque foi rebaixado no ano anterior. Isso é óbvio, né? Tô sendo até redundante aqui. Mas em 2024, o Fábio Carille, que era o treinador do Santos, ele conseguiu o objetivo. Ele subiu o time para a Série A. E se o torcedor santista fosse menos exigente do que ele um pouco menos talvez, eu acredito que assim... Perdoe, a minha cachorrinha tava arranhando aqui e ia atrapalhar aqui o som do vídeo. Tá? Aí ela parou agora. Voltando. Se o torcedor santista fosse menos exigente, ele ia falar, beleza. Como eu vi muita gente falando que a gente deveria agir assim, tá? Beleza. Subimos, estamos na Série A. É isso aí, perfeito, ok, legal. Tipo, tá tudo bem. Certo? Mas não tava tudo bem. Eu que torço, você que torce, que assistiu, a gente sabe que não tava tudo bem. Que o desempenho do Carille era fraco demais. E que ele ganhou... Vamos lá, primeiro que ele ganhou sendo o pior campeão da história da Série B. E ele ganhou ali a Série B de forma praticamente culposa. Né? Porque quem que ia bater de frente com o Santos? E o Santos ainda, eu me lembro bem,
Ainda chegou a perder jogos pro Amazonas, pô. Então, assim, a performance, ela importa muito. Talvez tanto quanto o resultado. Porque a performance é o que te leva ao resultado, na verdade. E no caso do Felipe Luiz, trazendo uma correlação com o Santos, né? Mas eu vou falar um pouco do Flamengo agora. E do Felipe Luiz. O Felipe tinha performance. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte. O Flamengo, ele teve uma queda de rendimento. Por quê? Porque chegou ali no dia 17 de dezembro e o Flamengo ainda estava jogando em alto nível. Inclusive contra o campeão europeu que estava no meio da sua temporada. E estava lá, ó, correndo. Então, tudo isso faz com que isso afete. Tudo isso faz com que afete o desempenho dos jogadores do Flamengo. Então, a queda, a oscilação, ela é comum. Então, essa oscilação, ela vai existir e vai chegar. E aí, cabe ao torcedor ter essa paciência de sentar e entender, beleza, a gente tá perdendo agora. Perdemos 2 títulos que, assim, são títulos, mas convenhamos, a Supercopa do Brasil e a Recopa não vão ser títulos que daqui 10 anos o torcedor nem do Flamengo vai olhar e vai falar, poxa, que títulos, hein, cara? Baita títulos. Ele vai olhar pra quê? Ele vai olhar pra Copa do Brasil que o Felipe ganhou. Ele vai olhar para o Brasileirão que o Felipe ganhou. Ele vai olhar pra Libertadores. Eventualmente, ele vai olhar pro Carioca. E não pra Supercopa do Brasil. Porque a Supercopa do Brasil você se ganha como? Ou sendo campeão da Copa do Brasil, ou sendo campeão brasileiro. É claro que pro corintiano teve um gostinho a mais porque ele foi campeão da Supercopa do Brasil. Só que não vai ser o principal vai ser a Copa do Brasil. E a Recopa você vai porque você ou ganhou a Libertadores ou ganhou a Sul-Americana. E claro, pro Lanús vai ser muito legal, né? Mas ninguém vai lembrar. E aí você pega moto. Pronto, já parou. E aí você vai pegar e você vai começar a fazer a correlação disso com o Santos. E vai pensar, cara, se o Felipe Luiz, né? Vai ter muita gente que vai ter esse raciocínio, tá? Se o Felipe Luiz, que ganhou tudo lá no Flamengo, ele foi demitido, por que de repente o Vojvoda, que tá tendo uma fase de muita oscilação no Santos, que a gente sabe alguns dos motivos, mas ele também tem os erros dele, tá? Por que o Vojvoda não pode ser demitido? Porque o santista, ele não é... Moto de novo. Porque o santista, ele não é igual ao flamenguista. Ele é performista. Ele é mais performista do que resultadista. O flamenguista, ele é resultadista e performista ao mesmo tempo. Muito forte. Então, tanto o resultado quanto a performance importam pro flamenguista. Então, ele tem que ganhar e tem que amassar. Senão, não é vitória. Entendeu? Tem que ganhar e tem que arrasar com o adversário. Entendeu? Tipo o que fez com o Madureira. Tem que ser naquele nível pra cima. E pro santista, não. Por quê? Porque o santista é acostumado com pouco? Porque o santista deitou na mediocridade? Não. Porque o santista entendeu uma coisa que alguns times entendem e outros não. E algumas torcidas entendem e outros não. E isso... E vocês vão me desculpar os flamenguistas. Mas isso, ele é adquirido com anos vendo o seu time jogar muito, muito, muito mal. Muito, muito, muito mal. Que é o quê? O santista entendeu que se você tem uma boa performance, existe perspectiva de melhora.
Aí o flamenguista pode vir e falar, pô, mas eu vi o Flamengo se lascar muito. Cara, você viu. Mas muitos flamenguistas não viram. Não viram. Muitos flamenguistas começaram a torcer em 2019. Muitos flamenguistas que vão começar a, tipo, torcer pro Flamengo por agora. Ou começaram faz pouquíssimo tempo. E esses caras, pra eles, o futebol é outra perspectiva. Diferente de você, flamenguistas, entre aspas, raízes, que viram todo o sofrimento. Eu digo raiz porque eu não faço muita distinção, sabe? Eu não gosto muito do cara que quer ficar zoando, sendo que ele começou a acompanhar em 2019, mas eu não faço muita distinção. Torcedor é torcedor. Só que a questão é a seguinte: vai ter muito cara que não entende o futebol como esses caras novos. Por quê? Porque o time dele é ruim. É ruim. E esse é o caso do Santos. O santista, ele olha pro trabalho do Vojvoda e ele sabe que existem erros, como o Felipe Luiz. Só que ele não vai, inclusive isso é refletido, você pode pesquisar aí, que o santista, ele não xingou o Vojvoda. Eu acho que a primeira vez que eu vi falarem abertamente mal do Vojvoda foi nessa partida contra o Novo Horizontino, que o Santos foi eliminado. Novo Horizontino é esse que está na final, tá? Gostaria de deixar isso bem destacado. Você acho que foi a única vez que você viu assim os santistas falarem, pô, cara, Vojvoda, esperava bem mais. Você foi muito mal, muito abaixo. Foi a primeira vez que eu vi. E tipo assim, isso diz muito sobre o santista. Então, quando eu vejo um flamenguista, o cara começou a torcer faz pouco tempo, e aí ele fala, o Felipe Luiz tá jogando nada, a gente tem que ser campeão, é isso aí, não sei o que. Eu olho e eu penso assim, cara, não. O futuro não é esse. O futuro não é esse. Não é. Porque, assim, o professor, ele insistir num erro, às vezes isso vai acontecer. Mas vamos ver o entorno. Vamos ver o que tem sido construído. Vamos ver a performance do time. Se a performance for ruim, aí eu vou concordar com você. Eu vou falar, cara, realmente. Mas no caso do Vojvoda, agora falando de nível de Santos, o Vojvoda, ele é um cara que as performances dos times dele, né? Tanto do Fortaleza, tô falando, tá? Quanto do Santos, são performances boas. Ele é um cara que ele entende de futebol. Ele está ali e ele sabe o que ele tem que fazer e ele sabe o que ele está fazendo. No entanto, ele comete erros. E todos nós vamos cometer, todos nós somos passíveis disso. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Vou fazer outra correlação entre Santos e Flamengo, tá? É um vídeo pra isso. No Flamengo e no Santos, nós temos diretorias e presidentes que se acham donos dos clubes, tá? O BAP acha que é dono do Flamengo, tá? E talvez ele até seja, tá bom? Ó, outra moto. E talvez ele até seja, tá bom? De uma certa forma. E no Santos, o Teixeira acha que é dono do Santos. O torcedor tem que entender que ele precisa, e agora eu tô falando com o torcedor santista, tá? Eu não sei como é que é pro Flamengo, não sei como o Flamengo se comporta com relação a isso. Vi que muitos torcedores do Flamengo reclamou, mas eu não sei de fato como que tá a situação lá. O torcedor santista tem que entender que ele precisa blindar o time. Precisa blindar o time. E sobre isso eu tô falando sobre Robinho Júnior, tô falando sobre Gabriel Bontempo, tô falando sobre Vojvoda, tô falando até sobre o Neymar. Sobre o Brasão. Certo? Porque o time, ele já tá muito exposto pela incompetência da diretoria de trazer as peças que faltam. E eu não tô falando de você defender cegamente, eu tô falando de blindar o time e dar direito de dar cada sentença a cada pessoa que merece.
entendeu? Dá direito de cada um se defender da forma justa, né? Eu tô um pouco falando de uma forma que faça sentido, né? E eu acho que tá fazendo, mas a questão é o seguinte: o torcedor santista tem que entender isso, que ele precisa dar o que é de cada um, certo? O que é de cada um. O Vojvoda teve os problemas dele. Mas se a gente demite o Vojvoda, quem que a gente vai trazer? O Felipe Luiz não vai vir pra cá, tá? Já adiantando. Ele não vai vir pro Santos, baseado no Neymar estar aqui. Isso é algo que infelizmente não tá colando mais, tá? Mas quem que a gente vai trazer? O Renato Gaúcho tá no Vasco, né? Que era uma das opções que a diretoria queria. Vai trazer o Cuca de novo? O Cuca, que praticamente sozinho fez a gente perder a final daquela Libertadores? Então, assim, são questões que ficam. E nesse momento, quando a gente... Porque a gente teve uma vitória, né, contra o Vasco. Então a gente não vai ter esse sentimento agora. Mas quando a gente perde, a gente olha e quer destruir tudo. Mas é nesse momento, principalmente nesse momento, que a gente tem que colocar o pé no chão e olhar e falar, cara, tá bom, perdemos, é uma bosta, desculpa o palavrão, mas é o que é. Mas existe algo aqui, não está completamente perdido, a gente pode continuar. E eu senti isso um pouco contra o Novo Horizontino. Eu tava falando com um outro colega meu, que é santista, e ele tava lá, não, acho que agora tem que demitir, não sei o quê. Falei, cara, quantas vezes você viu o Vojvoda tirar leite de pedra? Tirar leite de pedra. Porque o Santos, e aqui eu sou justo, o Santos não foi rebaixado no ano passado por causa de 2 pessoas, talvez 3, mas eu não vou falar desse terceiro. Mas eu vou falar dos 2 que eu acho. Por causa do Vojvoda e do Neymar. Porque eles deram a cara a tapa e entenderam como que tinha que ser feito. Você subir o Souza, entendeu? Você deixar o Souza jogar. Você colocar o Neymar na posição que ele tem que jogar. E ele fez isso contra o Vasco e deu certo de novo. Eu não sei porque ele volta atrás e fica colocando o Neymar pra rodar o campo inteiro, pro Neymar ir buscar a bola igual um volante, sendo que ele tem que jogar perto do gol. Tem que ter essa conversa com o Neymar. Então, assim, foi graças a eles. Então, assim, você vai mandar o Vojvoda embora. Que ele faz um trabalho que eu não diria que é ruim. Eu diria que ele é talvez mediano pra bom. Mediano por quê? Porque a gente teve derrotas ali que são injustificáveis. Mas o cara está lá, ele inova, ele muda a formação, ele troca os jogadores. Às vezes ele insiste em alguns bugs, a gente fica bravo, mas aí ele vem e troca e aí a gente fala, é isso. E o futebol é assim. Então, nesse momento, analisando todo o contexto do Felipe Luiz, o que eu quero pedir pra você, torcedor santista que tá me assistindo? Seja justo, tá? Você vai dar pro Teixeira o que ele tem que ouvir, entendeu? O que ele merece. Porque muita coisa é culpa dele. Pro Matos, a mesma coisa. Você vai falar pra ele, você vai dar os créditos pelo que ele fez. Ou pelo que ele deixou de fazer. Pro Vojvoda, a mesma coisa. Pro elenco, também. Então, torcedor santista, seja justo. Eu vejo muitas pessoas, muitas pessoas não. Vamos falar. Eu vejo muitos torcedores que são jornalistas, se dizem torcedores, que já estavam lá antes do Novo Horizontino. Não, o Vojvoda é fraco, o Vojvoda não consegue, não sei o que lá. Cara, você tá assistindo os jogos? Você percebe a evolução? Se sim, qual? Porque eu duvido que esses caras vão saber responder isso. Eu percebo a evolução. Eu percebo, na verdade, até a evolução de cada jogador. De cada jogador que pisa naquele campo, eu percebo se ele tá evoluindo ou regredindo. Que, inclusive, tem muitos evoluindo. E isso é mérito do treinador. Porque extrair o melhor do profissional, do jogador de futebol, é o
trabalho do treinador e ele tem conseguido. Tem caras ali que realmente não tem como, mas tem caras ali que ele está extraindo. Então, não caia nessa lábia de, perdeu, meu Deus do céu, o pior time do mundo, manda o técnico embora, vamos embora. Seja justo. Seja justo. Porque tem gente que com muito mais foi mandado embora. E o Flamengo não vai passar sufoco, eu acredito. Mas o Santos não é o Flamengo. Hoje não. O Santos é muito maior que o Flamengo, mas o Santos não é o Flamengo hoje. E se o Santos mandar o Vojvoda embora, vai passar o sufoco. O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários. Um abração. Tchau.